Olá, meus queridos, tudo bem? Tudo tranquilo? Assunto de hoje: vitaminas. Bem, se você chegou até aqui, provavelmente você está vendo bioquímica celular e já deve ter passado por carboidratos, lipídios e proteínas. E aí, da mesma forma como eu faço quando eu estou falando desses outros nutrientes, eu também vou fazer aqui em relação às vitaminas. Mas primeiro, vamos lembrar quais são as principais fontes desses outros nutrientes, tá? Lembrando que são todas substâncias orgânicas, todas essas três substâncias que eu citei, carboidrato, lipídio e proteína, e agora a vitamina, são substâncias que apresentam cadeia carbônica, ok? São substâncias mais complexas e mais estáveis que as substâncias inorgânicas. Então vamos lá. Quais são as principais fontes dos carboidratos, dos glicídios? As principais fontes dos carboidratos são massas e doces. Quais são as principais fontes das proteínas? No caso das proteínas, nós temos os alimentos que são muito ricos em proteínas, são as carnes, os leites e os ovos. Perceba que eu falei tudo no plural, tá? Porque não importa a fonte, desde que seja carne, vai ser rica em proteína e por aí vai. E os lipídios estão em grande quantidade nos óleos e nas gorduras. E aí, olhando para essa imagem aqui, de cara já dá para a gente perceber, né? Onde as vitaminas são encontradas. Então, veja, de maneira geral, as vitaminas são encontradas nas frutas e nas verduras, tá? São encontradas nos vegetais. Então, os animais, de maneira geral, perceba que eu estou falando no geral, não produzem vitaminas, ok? Com outra exceção. Os grandes produtores de vitaminas são os vegetais, mas aí a gente vai detalhar isso bem direitinho, ok? Por que que essas substâncias apresentam esse nome aqui? São várias substâncias, muitos autores falam no total aí de 13 vitaminas, outros falam em 15. E por que que todas essas substâncias são chamadas de vitaminas? Essas substâncias são substâncias orgânicas, tá? Mas nem todas elas são do mesmo grupo. Mas perceba aqui uma coisa, ó. Nessa palavra vitamina, nós temos aqui, ó, terminação amina. Vocês lembram lá de proteína, o que é o grupo amina? O NH2. Então, algumas dessas substâncias apresentam o NH2, o grupo amina. E nós temos aqui no início da palavra vita, de vital. Ou seja, as vitaminas seriam aminas vitais, tá? Mas esse termo é por conta das primeiras vitaminas que foram descobertas, as primeiras vitaminas que foram estudadas. Então, nem todas as vitaminas vão apresentar o radical amina. Algumas vitaminas serão aminas, tá? Mas outras vitaminas serão álcoois e por aí vai. Então, nem toda vitamina vai ser uma amina, né? Mas aí, por conta da descoberta das primeiras vitaminas, até hoje elas são todas chamadas de vitaminas, ok? Aminas vitais. Vamos lá, no Enem, na matriz curricular de Ciência e Natureza, para quem assistiu a aula de proteína, viu isso lá, eu falei da habilidade 25. E aí, do que fala essa habilidade 25? Ela fala de caracterizar materiais ou substâncias. Então é isso que a gente já está fazendo aqui inicialmente. É isso que você tem que fazer com carboidratos, que você tem que fazer com lipídios, ok? Depois de você caracterizar essas substâncias, você conhecer um pouco essas substâncias, é que você vai fazer relações biológicas, relações sociais, econômicas e por aí vai. Então vamos lá, vamos caracterizar essas substâncias. Já falei um pouquinho, né, de maneira geral, mas aí o que é uma vitamina? Veja bem, acredito que todo mundo saiba que a gente precisa das vitaminas em pequenas quantidades. E isso tem uma relação com a química dessa substância, com a função que está relacionada à química dessa substância. Por que a gente precisa das vitaminas em pequenas quantidades? Porque essas vitaminas vão atuar, geralmente, na maior parte das vezes, como coenzimas.
E aí, para quem não lembra o que é coenzima, vamos focar aqui primeiro nesse termozinho aqui, ó. Enzima. O que é o enzima? Se você não lembra dos detalhes, depois você procura aí no canal, tem uma outra videoaula falando sobre proteínas, falando sobre enzima. De maneira geral, os autores falam que enzimas são proteínas que catalisam reações químicas, né? Que aceleram a velocidade das reações químicas, tá? Mas lá na aula de proteína eu detalho mais, você dá uma olhadinha lá se você tem dúvida. E o que seria uma coenzima? Veja bem, para que as enzimas atuem, muitas vezes mesmo, elas precisam de um ajudante. Esse ajudante, de maneira geral, é chamado de cofator. Mas quando esse cofator é uma substância orgânica, como é o caso aqui das vitaminas, desculpe, como é o caso aqui das vitaminas, então essas substâncias são chamadas de coenzimas, tá? Então vamos lá, as vitaminas são coenzimas que vão atuar auxiliando, facilitando a ação das enzimas nas reações. Ou seja, as vitaminas estão muito ligadas às reações químicas, tá? Elas são substâncias reguladoras. Veja só, as vitaminas, diferentemente dos carboidratos e dos lipídios, não são substâncias energéticas, nem de energia imediata e nem de reserva energética. As vitaminas, ao contrário das proteínas, não são substâncias com função estrutural. Então, a função das vitaminas é função reguladora, tá? Regulação de reações químicas. Então, tem muitas reações químicas e como essa aula é uma aula voltada para o Enem, para os vestibulares, então não vou entrar nesses detalhes. Eu vou citar um exemplo ou outro, tá? Mas não vou entrar em detalhes. Mas existem muitas vitaminas que atuam nas reações químicas, por exemplo, da respiração aeróbia, tá? Por exemplo, a vitamina B5 é um componente da coenzima A. E aí, para quem não lembra, deixa eu só falar aqui uma visão bem geral mesmo. A segunda etapa da respiração aeróbia é o ciclo de Krebs. E aí, para uma substância chamada acetil entrar no ciclo de Krebs, ela precisa de uma coenzima A. Então, a vitamina B5 é um componente dessa coenzima A, tá? Então, é exatamente por isso. Ah, só mais um detalhezinho. Lá no ciclo de Krebs, nós temos transportadores de elétrons, como, por exemplo, FAD, e a vitamina B2 é uma precursora do FAD. Tá? Então, essas vitaminas elas estão muito relacionadas às reações químicas. E é exatamente por isso que nós necessitamos de uma pequena quantidade de vitaminas por dia. Por quê? Porque elas apenas vão auxiliar, apenas entre aspas, né? Porque é um papel muito importante, mas elas vão auxiliar as enzimas que vão participar das reações químicas, ok? Então, as quantidades que a gente precisa diariamente na nossa dieta, os valores diários, variam de 0,01 miligrama até 100 miligrama. Ou seja, é uma quantidade muito pequena. E é por isso que, muitas vezes, nas vitaminas que são vendidas em farmácias, você não encontra nem miligrama. Você encontra UI, que é a unidade internacional. E é importante saber que essas quantidades elas até variam de vitamina para vitamina, tá? Então, por exemplo, vitamina D, se você toma 1.000 unidades de vitamina D todos os dias, UI, unidade internacional, e se você toma 1.000 unidades de, sei lá, de vitamina C, isso não significa que é a mesma quantidade. Então, existem conversões diferentes aí, beleza? Vamos lá. Muito cuidado. Eu acabei de falar em vitaminas, se você comprar vitamina em farmácia, se você toma uma suplementação de vitamina, então preste muita atenção. Quando a gente fala em vitamina, geralmente a gente fala da ausência da vitamina, né? O cientista que descobriu a vitamina C, Albert St. George,
disse o seguinte: a vitamina, o conceito que ele deu para a vitamina é uma substância que faz você adoecer, se você não ingeri-la. E isso todo mundo sabe. As vitaminas são muito importantes, a gente não pode deixar as vitaminas, a gente ter carência de vitamina ou ela faltar totalmente na nossa dieta, na nossa alimentação. No entanto, nós temos que saber que nós temos que adquirir essas vitaminas através da alimentação. Alimentação saudável, dieta saudável, tá? Então, nada de simplesmente chegar numa farmácia, ver que está lá um suplemento vitamínico em promoção e você comprar porque ele está em promoção, você não sabe nem se está precisando. E aí, vou citar aqui um exemplo no meu caso. Eu tenho carência de vitamina D, ok? E aí eu não vou chegar na farmácia e vou pedir uma suplementação vitamínica que contém vitamina D, vitamina A, vitamina K, B1, B2, B5, B9, B12, se a minha carência é em vitamina D, ok? Então a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso, porque além da carência das vitaminas que a gente pode ter, nós também podemos ter quadros de hipervitaminose, excesso de vitamina. E aí, cada vitamina, o excesso de cada vitamina, vai ter uma consequência no nosso corpo, no nosso organismo. O nosso foco aqui não vai ser hipervitaminose, por quê? Porque a nossa aula é voltada para o Enem, para os vestibulares, e dificilmente você vai ter uma questão falando de hipervitaminose, ok? A não ser é possível uma coisa ou outra. Por exemplo, hipervitaminose de vitamina A. Então a pele pode ficar amarelada, ok? Hipervitaminose de vitamina D. Vitamina D vai auxiliar na absorção do cálcio e o excesso do cálcio pode aumentar a chance da pessoa ter pedra nos rins. Mas assim, se cai uma questão relacionada à hipervitaminose, vai ter um texto base, tá? Ou vai pegar alguma informação que você já tem em relação a essas vitaminas, que você tem que ter em relação a essas vitaminas, e aí você vai interpretar para resolver a questão. Mas não se preocupem de estar memorizando isso aí. Inclusive, quem não é do meu curso isolado de biologia e quiser o material, pode pedir aqui por e-mail que eu envio. Nesse material, para cada vitamina que eu vou falar, eu coloquei nele exemplos de consequências, tá, das hipervitaminoses para cada vitamina. Inclusive, nesse material tem mais vitamina do que o que eu vou falar aqui no slide. Aqui no slide, a complexidade das vitaminas é muito grande, ok? Então, aqui no slide eu coloquei, nesse material, eu coloquei aquelas que mais caem nos vestibulares. Então, fiquem à vontade, quem quiser, só me pedir aqui por e-mail, beleza? Vamos lá. O que é que mais cai? Hipovitaminose. O que é hipovitaminose? É a carência da vitamina, ok? Você não vai ter os valores adequados, os valores diários que você precisa para ter uma boa saúde, para suas reações químicas acontecerem. Muitas dessas reações químicas estão relacionadas à produção e conversão de carboidratos, lipídios, proteínas, algumas relacionadas até à produção do DNA. Então, nós temos que ter muito cuidado com essa hipovitaminose. De maneira geral, se você tem uma boa alimentação, uma alimentação muito variada, rica em frutas, verduras, carnes, leite, ovos, você não vai ter nenhum problema, né? Mas aí só com a consulta médica. Então, se você está com alguma suspeita, a gente vai ver aqui as hipovitaminoses. Se você tiver com as avitaminoses, perceba uma coisa, deixa eu só voltar aqui. Hipovitaminose é carência, tá? A quantidade vai estar muito baixa. No caso da vitaminose, vai ser a ausência total da vitamina. Então aqui A, um radicalzinho aqui, um prefixo de negação, então seria sem vitamina. Doença devido à ausência total da vitamina. Tá? Então, em cada uma delas, a gente vai ver a consequência da avitaminose, de uma hipovitaminose muito severa. Geralmente é isso que cai nas questões. Algumas vitaminas são sintetizadas a partir de provitaminas. Então, nós temos aqui dois exemplos. Nós temos
beta-carotenos, tá? Que são pró-vitamina A. Então você se alimenta lá do beta-caroteno que tem na cenoura e no seu corpo você vai converter esse beta-caroteno em vitamina A, tá? Outro exemplo, nós temos aqui os esteróis, como por exemplo o colesterol, que você utiliza, é uma provitamina D, ou seja, você vai utilizar o colesterol para produzir a vitamina D no seu corpo. Então nem sempre as vitaminas vão estar já na sua forma final, ok? No caso aqui, para essa conversão, a gente sabe que a gente precisa da radiação ultravioleta, mas aqui um pedaço a gente fala sobre a vitamina D e a gente fala sobre isso. Muita atenção nessa informação que eu vou passar agora. As vitaminas podem ser hidrossolúveis, como as vitaminas do complexo B e a vitamina C, e as vitaminas podem ser lipossolúveis, como por exemplo a vitamina K, E, D e A, que para memorizar eu costumo chamar de queda, tá? As enzimas aqui da queda, tá? São lipossolúveis, beleza? O que é que são hidrossolúveis e o que é que são lipossolúveis? Então, hidrossolúveis são as vitaminas do complexo B e C que são solúveis em água, enquanto que as lipossolúveis são as vitaminas K, E, D e A, queda, que são solúveis em lipídios. Por que é importante saber isso aqui? Vamos lá. Por que geralmente, quando a pessoa está com carência vitamínica, e depois de uma consulta médica e exames, o médico passa um suplemento vitamínico e aconselha que essa vitamina seja tomada antes das refeições, ou antes das refeições, ou logo após as refeições. Geralmente eles pedem que sejam antes das refeições, logo antes, né? Você toma, e aí você já almoça, você toma e você já janta. Por que isso? Porque as vitaminas K, E, D e A, por serem lipossolúveis, precisam de lipídios para que elas sejam absorvidas, tá? Então, muito cuidado, por quê? Porque muita gente faz dieta aí por conta própria, não procura um nutricionista. E se a sua dieta for muito pobre em lipídios, você não vai conseguir absorver adequadamente as vitaminas K, E, D e A, ok? Já as hidrossolúveis, não, elas são mais tranquilas, geralmente você ingere apenas com vitamina C, por exemplo, aquela pastilhazinha, né, que dissolve na água e tal, não tem nenhum problema. Agora nós temos um problema em relação às hidrossolúveis. Como elas são solúveis em água, a gente até vai absorver mais facilmente, mas a gente também vai perder mais facilmente. Então, vitaminas do complexo B e vitamina C, a gente tem que apresentar uma ingestão diária, porque a gente perde essas vitaminas através da urina, ok? Então veja só, dificilmente nós vamos ter uma hipervitaminose das vitaminas hidrossolúveis, porque a gente perde com facilidade. Então é mais fácil das vitaminas do complexo B e a vitamina C, é mais fácil a gente ter uma carência de vitamina, uma hipovitaminose e uma avitaminose, beleza? As vitaminas lipossolúveis são mais difíceis de serem absorvidas, tem que ter lipídio na alimentação, mas a gente armazena essas substâncias aqui no tecido gorduroso, tá? Tecido adiposo, e no fígado, ok? E aí a gente vai perder com mais dificuldade. Então, é mais fácil a gente ter uma hipervitaminose das lipossolúveis e uma avitaminose ou hipovitaminose das hidrossolúveis. Beleza? Tranquilo até aqui? Vamos lá. Vamos para frente. Vitamina A. Primeira vitamina que a gente vai falar aqui. Perceba que eu estou começando com as vitaminas lipossolúveis, ok? Para quem está com o material, vou exatamente na sequência que está no material. Então aqui nós temos a vitamina A, ou retinol, e veja, perceba que sempre em cada vitamina que eu for falando aqui, eu vou focar na carência, tá? Na hipovitaminose ou avitaminose. E embaixo, sempre em cada uma, nós vamos ter aqui as fontes. Essas fontes são muito parecidas.
Então, uma ou outra coisa vai chamar atenção, como é o caso aqui da vitamina A. Mas, de maneira geral, para você ter essas vitaminas, a gente tem que ter uma alimentação rica em vegetais, tá? E aí, em cada caso, eu vou focar aqui no que é mais importante. Claro que não dá para colocar aqui todas as fontes, é muita coisa. Não vai dar para falar aqui de todas as funções das vitaminas de cada uma, a complexidade é muito grande. Como eu já falei, o foco aqui é Enem. E o que geralmente o Enem e os vestibulares cobram é a consequência da carência. Então vamos lá. Em relação à vitamina A, nós vamos ter uma consequência chamada, um problema de saúde chamado de cegueira noturna. Para que a gente produza substâncias que vão atuar na nossa retina, olha o nome aqui, retinol, nós precisamos da vitamina A. Geralmente a gente vai adquirir essa vitamina A através dos carotenos, tá? Do beta-caroteno dos vegetais, que são amarelados e alaranjados. Então nós temos a abóbora, o jerimum, nós temos o melão, a cenoura, ok? Aqui tem vários outros exemplos. Geralmente, quando a fonte é vegetal, nós vamos ter os carotenos que são pró-vitaminas, né, da vitamina A. Já, por exemplo, aqui no caso desses alimentos, que vem, alimentos de origem animal, aqui a vitamina A já vai estar pronta, como por exemplo na gema do ovo, beleza? Então veja, para que você tenha uma boa visão, você precisa de vitamina A. Por quê? Porque o processo de captação das ondas eletromagnéticas vai depender dessas substâncias lá na nossa retina. Agora, então é uma coisa bem lógica, né? Então, se falta vitamina A, o processo de captação das ondas eletromagnéticas não vai acontecer adequadamente, então nós vamos ter uma dificuldade em enxergar, beleza? Agora, por que esse termo aqui, noturna? Por que não apenas cegueira? Por que noturna? Então veja bem, porque durante a noite nós temos uma menor luminosidade. Então, esse problema de saúde vai ficar muito mais evidente durante a noite, ok? Em relação também à visão, a gente pode ter xeroftalmia. Lembre que esse radical xeros, que também está presente na palavra xerófita, nas plantas adaptadas ao clima seco, também vai estar presente aqui, xeroftalmia. Significa o quê? Olhos secos, olhos ressecados. Assim como a gente também pode ter a xerodermia, que é a pele ressecada, tá? Porque para o nosso tecido epitelial ter uma boa saúde, para o tecido epitelial, o tecido de revestimento da pele ser saudável, a gente precisa da vitamina A. Então, carência de vitamina A vai causar o ressecamento da pele. Tranquilo? Então, aqui principalmente vamos focar em quê? Vegetais amarelados, alaranjados como fonte. E carência, nós temos cegueira noturna, xeroftalmia e xerodermia, que é a pele ressecada. Ok? Tranquilo? Vamos lá para a próxima vitamina, vitamina D, ou calciferol. Uma coisa importante, pode aparecer em questão, não é comum, mas pode aparecer. Geralmente a gente fala, vitamina B1, a vitamina D, aí, por aí vai. Mas muitas vezes esse termo aqui, como por exemplo nesse caso, vitamina D, na verdade se refere a várias substâncias. Uma delas é o calciferol. Por exemplo, a vitamina D, que eu utilizo diariamente, porque eu tenho carência em vitamina D, é o colecalciferol, tá? Então, colecalciferol. Ou seja, a vitamina D é um nome genérico aqui, ok? Mas aí não tem problema, vamos chamar aqui só de vitamina D, só para vocês saberem. Muita gente tem carência em vitamina D devido ao nosso estilo de vida atual. Então, você que é estudante, que é pré-vestibulando, você passa muitas horas. Muitas vezes você está num cursinho, você está num curso isolado, às vezes você ainda faz terceiro ano, então você passa a manhã na sala de aula, e aí à tarde, às vezes, você tem um curso isolado, você vai para um cursinho, ou então você fica estudando em casa, no quarto fechado. E para que a gente produza a vitamina D, a gente precisa da luz solar. A radiação ultravioleta vai ser essencial para que a gente consiga converter a provitamina D
em vitamina D, os esteróides, o colesterol em vitamina D, tá? Então muita gente está com carência em vitamina D, é, e todo mundo vai lembrar que a vitamina D está relacionada à absorção de cálcio e fósforo, ou seja, a vitamina D é essencial para a saúde dos ossos e dos dentes, mas uma informação importante, a vitamina D também está relacionada a muitas reações químicas, ok? Então não, claro, o principal é você lembrar dos ossos, né? Ossos fortes, dentes fortes, mas existe uma relação da vitamina D com muita coisa. Então, por exemplo, a carência em vitamina D, quando eu procurei um médico para me consultar, eu sentia muitas dores musculares, dores nas articulações. Então, isso era só por conta da falta de vitamina D. Ok? Então, não é relacionado apenas à questão óssea. Inclusive, eu já vi alguns estudos, alguns autores falando que a hipovitaminose da vitamina D, ou a vitaminose da vitamina D, está relacionada até à depressão. Mas perceba, não é que a pessoa que está com depressão, ela vai tomar vitamina D e ela vai ficar curada, tá? Só estou falando que existe uma relação da carência da vitamina D com a depressão. Então, em alguns pacientes pode ter essa relação. Claro que vem também a questão genética, fatores psicológicos, né? Tem muita coisa envolvida aí. Então vamos lá, o que é mais comum? O mais comum é as questões relacionarem a carência da vitamina D ao raquitismo, osteoporose e osteomalácia, ok? O que é raquitismo? Ossos maleáveis, fracos, tortuosos em crianças. O que é osteomalácia? Tanto no raquitismo como na osteomalácia, acontece a desmineralização dos ossos. Então, os ossos vão ficar enfraquecidos, eles vão ficar mais maleáveis, ok? No caso da osteoporose, já vi em algumas questões, mas geralmente a carência da vitamina D vai dar no adulto, vai dar osteomalácia, que vamos dizer, ela é menos preocupante que a osteoporose. A osteoporose seria um grau mais avançado, mas acredito que todo mundo já escutou isso. Se o indivíduo tem osteoporose, lembrando que é mais comum nas pessoas do sexo feminino, existe uma tendência genética, uma predisposição genética, tá? Existe também uma relação com a menopausa, mas de maneira geral as mulheres têm uma massa óssea menor que a massa óssea dos homens. Então existe uma tendência maior delas terem osteoporose. Então se você já escutou falar que, sei lá, sua avó tem osteoporose, por exemplo, minha avó tinha osteoporose, inclusive ela faleceu em decorrência de complicações da osteoporose, porque as costelas dela quebravam e perfuravam os órgãos, enfim. E quando ela foi diagnosticada com osteoporose, então o médico passou para ela, além de uma quantidade grande de cálcio, inclusive na alimentação, passou também vitamina D, ok? Mas é mais como paliativo, não é que ele vai curar a osteoporose. E geralmente essas outras que a gente está falando aqui, não só aqui no caso da vitamina D, mas da vitamina A e de várias outras vitaminas, é só o indivíduo voltar a ingerir a vitamina que ele deixa de ter o problema de saúde, o que não é o caso da osteoporose, tá? É mais uma medida realmente paliativa. Então, a vitamina D está presente em vegetais ricos em óleos, gema do ovo, laticínios, mas não podemos esquecer que a gente precisa da radiação ultravioleta para que aconteça conversão da provitamina D em vitamina D. E aí, em casos onde você não pode ficar exposto ao sol todos os dias, né, tirar um tempinho, então nesse caso, que é o meu caso, então nesses casos, o médico passa a suplementação de vitamina D, tá? Então, por exemplo, no meu caso, eu tomo 1.000 unidades por dia. Inicialmente, o tratamento de um ano, ok? Vamos lá? Em relação ao raquitismo, para que não fique nenhuma dúvida, vai que de repente numa questão cai, sei lá, de repente uma imagem e tal. Então coloquei aqui, olha só como nós temos que uma criança saudável e do lado aqui esquerdo e do lado direito nós temos ossos tortuosos,
Olha só, cortei aqui, no Google mostrava o rostinho das crianças, deu uma cortada. Olha só aqui as pernas, ó. Os ossos ficam muito maleáveis e eles vão se entortando, tá? Olha aqui o raio-x, ó. Então, os dois casos aqui seria o raquitismo. Agora sim, vitamina E. A vitamina E, assim como várias outras vitaminas, estão relacionadas à anemia, ok? Mas muitos autores relacionam a vitamina E à esterilidade. Então, geralmente, quando cai uma questão falando de vitamina E, lembra que é de esterilidade, tá? E aí as fontes, gema de ovo, cereais integrais, por aí vai. Vitamina K, ou a filoquinona. Precisa saber esses nomes aqui? Dificilmente uma questão perguntaria, relacionaria, colocaria, cobraria que você soubesse o que é a filoquinona. Então, calciferol é diferente, calciferol é mais falado. Vitamina C, ácido ascórbico, ok? Beta-caroteno, retinol, vitamina A. Mas no caso aqui, da ácido fólico, a vitamina B9, mas aqui filoquinona dificilmente seria cobrado. Coloquei aqui mais a nível de informação. A vitamina K está relacionada ao processo de coagulação, a cascata de coagulação. Em outra videoaula eu gravo, mostro como acontece a cascata, mas aqui basta saber que a vitamina A está relacionada à coagulação e a sua carência pode estar relacionada a hemorragias. Então a vitamina K evita que a gente tenha hemorragias, ok? Vegetais em geral, e aí olha que interessante. A vitamina K é produzida na nossa microbiota intestinal. Então veja só, nós temos uma grande quantidade de bactérias no nosso intestino que são produtoras da vitamina K. Então a gente ganha a vitamina K dessas bactérias e as bactérias, por sua vez, estão ganhando abrigo, estão ganhando alimentação. Então nós temos aqui uma relação que alguns autores consideram mutualismo, ok? Um indivíduo ajudando o outro, são de espécies diferentes. E alguns autores consideram apenas como protocooperação, já que se a gente retirasse essas bactérias, não necessariamente a gente morreria. Só lembrando, caso alguém não esteja lembrando disso, no mutualismo e na protocooperação existe um benefício mútuo. Os indivíduos se ajudam mutuamente. Mas o mutualismo é um processo obrigatório, enquanto que a protocooperação não é um processo obrigatório. Tá? Então, muitos autores consideram essa relação dessas bactérias, especialmente do gênero Lactobacillus, e aí a gente adquire essas bactérias ingerindo leite, derivados do leite, que eles consideram como mutualismo. Ok? Vamos lá, próxima vitamina. Agora perceba, agora nós vamos falar das vitaminas que são hidrossolúveis. K, E, D e A são as vitaminas lipossolúveis e agora as hidrossolúveis. Falou em vitamina C, o ácido ascórbico, a gente relaciona logo a escorbuto. Então muita gente relaciona a perda da vitamina C à redução da imunidade, a falta de vitamina C, a carência, a vitaminose da vitamina C, a redução da imunidade, ok? O sistema imunológico fica mais fraco. Não está errado, não está errado. Alguns autores falam que para que a gente tenha a produção dos glóbulos brancos, a gente precisa de vitamina C. Mas perceba, como eu falei lá no início, as nossas reações químicas precisam de todas essas vitaminas. Então, na verdade, a hipovitaminose, a vitaminose de qualquer uma dessas vitaminas vai afetar no nosso sistema e termina que pode causar uma redução da nossa imunidade, ok? Então não é exatamente apenas a vitamina C. Outra coisa, muita gente diz assim, eu estou gripado, vou comprar vitamina C. A ingestão das vitaminas hidrossolúveis tem que ser diárias. Então tem que ser diariamente, não quando você adoece, quando você está com uma virose, quando você está com a gripe, que é uma virose específica. Beleza? Mas, geralmente nas questões, quando se fala em vitamina C, existe uma relação aqui, uma ligação com escorbuto, que é caracterizada por lesões intestinais com hemorragia, sangramento das gengivas, fraqueza. Essa, esse sangramento aqui das gengivas
não é apenas o sangramento em si, mas acontece o enfraquecimento do tecido. Por quê? Porque a vitamina C é essencial na produção do colágeno. E o colágeno vai ocasionar uma união, uma liga, uma trama entre os tecidos. Então acontece, sem a vitamina C, pode faltar colágeno, enfraquecimento das gengivas e pode acontecer até a queda dos dentes, tá? E existe uma relação da vitamina C, a gente pode contextualizar aqui, relacionar aqui a história, fazer uma interdisciplinaridade aqui. A gente pode relacionar as grandes navegações, tá? A gente pode relacionar também a um período onde nós tivemos muito escorbuto, que foi durante a Idade Média, principalmente na Europa, principalmente no período de inverno, inverno intenso, quando as pessoas deixavam de produzir vegetais e, portanto, de consumir esses alimentos que são ricos em vitamina C, especialmente as frutas cítricas, né? Laranja, limão. E lembrando que não só laranja e limão, ok? Nós temos diversos vegetais e muitos são muito mais ricos em vitamina C do que laranja e limão. Por exemplo, a acerola. E também durante as grandes navegações, os marinheiros passavam muito tempo no mar. Então eles não tinham esses alimentos. Então faltava vitamina C e, como consequência, eles apresentavam escorbuto, ok? Por volta do século XVII, os ingleses passaram a produzir e consumir batatas. Tanto a batata inglesa como a batata doce tem vitamina C. E isso fez com que diminuísse muito a quantidade de pessoas com escorbuto, casos de escorbuto. Mas as pessoas não sabiam o porquê, não sabiam exatamente o que é que estava acontecendo, né? É, Segundo pesquisas, para vocês terem noção, segundo pesquisas, entre 1500 a 1900 morreram aproximadamente 2 milhões de marinheiros vítimas dessa doença. E isso assustava muito. Então, por exemplo, os espanhóis chamavam de a peste das naus. No caso dos portugueses, chamavam mal de Luanda. Os ingleses de peste do mar. E isso demorou muito tempo para ser realmente solucionado. Para vocês terem noção, apenas no século XVIII, um médico da marinha inglesa chamado James Lindit, ele desconfiou que a causa do escorbuto poderia estar relacionada à alimentação. Então, o que é que ele fez? Ele pegou 12 marinheiros, olha aí o método científico, ele pegou 12 marinheiros, apesar de ser um número pequeno, mas ele fez o experimento de uma maneira bem feita, bem organizada, que deu certo. Ele pegou 12 marinheiros e dividiu em 6 duplas. E para cada dupla ele deu um tipo de alimento, ele forneceu um tipo de dieta. E ele percebeu que nos 2 marinheiros que consumiram laranjas e limões, que tinha laranja e limão na sua dieta, eles apresentaram uma melhora imediata. Eles só não sabiam o que, que tinha lá na laranja e no limão que fizeram os caras melhorarem, tá? Porque a descoberta da vitamina C já é do século XX. Aí eu citei aí o século XVIII, ok? Então, vitamina C, frutas cítricas, verduras, legumes, não está só na laranja e no limão. Uma informação importante também sobre a vitamina C. A vitamina C ajuda a gente a absorver ferro. Então, se uma pessoa está com anemia ferropriva, ou seja, carência de ferro, anemia devido à falta de ferro, é aconselhável que ela tenha uma alimentação rica em ferro, né, claro, mas a vitamina C pode ajudar na absorção dessa vitamina. Para quem não lembra, a gente tem o ferro tem duas formas. Tem o ferro 3+, que é a forma férrica, e a gente não absorve bem o ferro 3+, que geralmente é que está presente nos vegetais, ok? E nós temos o ferro 2+, que geralmente está presente, por exemplo, nas carnes e a gente absorve com maior facilidade. Então, se você vai comer, por exemplo, feijão, e o feijão é rico na forma férrica, ferro 3+, o que, que você pode fazer? Você pode pingar umas gotinhas de limão ou umas gotinhas de laranja, tá? E essa vitamina C presente na laranja ou no limão
vai facilitar a conversão do ferro 3+, que a gente não absorve bem, no ferro 2+, que a gente tem uma capacidade maior de absorver. Então, existe uma relação, e eu já vi questões fazendo essa relação da vitamina C com a absorção do ferro. Vamos lá, a próxima vitamina, vitamina B1. A vitamina B1 está relacionada, a carência da vitamina B1 ou tiamina está relacionada a uma condição chamada de beriberi. O beriberi é caracterizado por inflamação e degeneração dos nervos, além de insuficiência cardíaca e tal, distúrbio mental. E aí, devido a essa inflamação dos nervos, o indivíduo ele tem uma fraqueza extrema, ele não consegue nem ficar em pé, tá? Inclusive, uma curiosidade, na época da Idade Média, época das grandes navegações, era muito comum também o beriberi, não apenas o escorbuto. E aí a fonte, nós temos aqui carnes, legumes, cereais integrais e verduras, ou seja, bem genérico mesmo, né? Nada muito específico. Vitamina B2, mais difícil de ser cobrada, então vou ser bem breve aqui, a carência da vitamina B2 causa fissuras na pele, especialmente no canto da boca, ok? Pode também ocasionar anemia, veja, ó, essa já é a segunda vitamina que eu falei, anemia. Várias vão estar relacionadas à anemia, várias inclusive do complexo B. Não sei se você já passou por isso, se você já teve anemia, mas geralmente quando a pessoa tem anemia e uma anemia mais severa, geralmente o médico passa o quê? Vitamina do complexo B e sulfato ferroso. Sulfato ferroso tem um ferro 2+, que a gente absorve bem, e as vitaminas do complexo B estão relacionadas ao combate à anemia. Muitas delas estão relacionadas à produção de hemácias, ok? Fontes, veja também aqui nada muito específico, né? Carnes, leites, legumes, cereais integrais. Vitamina B3, sua carência causa o pellagra. E aqui nós temos, a pellagra é a doença dos 3D. O indivíduo vai ter dermatite, inflamação na pele, ele vai ter diarreia e ele tem distúrbios nervosos. Percebam, olha, também nada muito específico, né? Bem geral, não sei, aqui apareceu aqui fígado, nós mais carne, cereais integrais. Vitamina B9, essa aqui é muito importante. Toda mulher grávida conhece a vitamina B9, é o chamado ácido fólico. Muitas pessoas podem até não lembrar a vitamina B9, mas muita gente lembra do ácido fólico. Por quê? A carência do ácido fólico, da vitamina B9, então essa aqui, como eu falei lá no início, essa aqui a gente precisa saber, tá? Que a vitamina B9, o nome dela é ácido fólico. A carência do ácido fólico está relacionada à má formação do bebê. Tanto a vitamina do complexo, desculpe, tanto a vitamina B9 quanto a vitamina B12 está relacionada à produção do DNA, tá? Então, a carência dessas vitaminas pode gerar muitas consequências. No caso aqui da vitamina B9, a carência dela pode ocasionar má formação do bebê, nas mulheres grávidas, ok? E aí, como eu falei mais uma vez aqui, ó, anemia. Então, aqui nós temos as fontes, nada muito especial aí. Vitamina B12, como eu acabei de falar, também está relacionada à anemia. Então, a carência dela pode causar hemácias mal formadas. E aí, junto com a B9, elas participam do processo da produção do DNA, ok? Algumas dessas vitaminas, não estou falando agora da B12, mas algumas dessas vitaminas, como a vitamina C, vitamina E, são vitaminas antioxidantes. E aí nós temos no nosso corpo chamados radicais livres, que são espécies químicas que têm carência em elétrons. E aí eles têm uma tendência a roubar elétrons de outras substâncias, como por exemplo proteínas. Os radicais livres podem roubar elétrons do DNA e trazer transtornos para a fisiologia celular, ok? Então, por isso, essas vitaminas, além de todas as funções que a gente está falando aqui, muitas delas também agem como antioxidantes. Inclusive, alguns autores até relacionam a prevenção de muitos tipos de câncer. E lembrando que câncer não é uma doença, né? O câncer é um conjunto de várias doenças.
Então, essas vitaminas que são antioxidantes, que combatem os radicais livres, elas também atuariam na prevenção do câncer, de vários tipos de câncer, beleza? E impediria também que o DNA fosse, de repente, modificado, destruído, né? Vamos lá. Como eu falei para vocês, essa aula aqui foi direcionada, desculpa. Essa aula foi direcionada, também relacionada, mas ela foi direcionada a quem está se preparando para o Enem, ok? Vestibulares, faculdades públicas, particulares, enfim. E como eu acompanho há muito tempo as questões relacionadas à biologia nos vestibulares, quando as questões abordam vitamina, geralmente elas perguntam o básico, ou cobram o básico de você. Então eu coloquei uma biodica aqui para ajudar a memorizar, né? Porque são várias vitaminas. Se for tentar memorizar as funções de todas as vitaminas, né? Carência de todas, a fonte de todas é um pouco complicado. Então muitas vezes o que as questões cobram são apenas o seguinte, o básico mesmo. A carência causa o quê? Né? A carência, a consequência principal. Então, coloquei uma dicasinha, dicas, né? Porque não é apenas um. Então, por exemplo, no caso da cegueira noturna, é a consequência de quê? De carência da vitamina A, tá? Cegueira noturna. No caso do beriberi, é carência da vitamina B1. O escorbuto vai ser falta, a vitaminose de vitamina C. E aí vamos lá. Claro que a gente sabe que a palavra é escrita com T, é apenas para a gente memorizar. Então, raquitismo, né? Aqui eu coloquei o D, raquidismo. Então, seria carência da vitamina D, isso em crianças, né? No adulto, osteomalácia. Então, lembrando mais uma vez, claro que é com T, né? Mas aqui é só pra gente, só uma dicasinha pra gente memorizar. Vitamina E, sua carência causa esterilidade. Vitamina B9 ou ácido fólico. A falta dessa vitamina pode causar má formação nos bebês. E por último, vitamina K está relacionada ao processo de coagulação. Claro que a gente sabe que coagulação é com C e não com K, é apenas para memorizar. Então a vitamina K atua no processo de coagulação e a carência da vitamina K pode levar a hemorragias, ok? Então, para quem tem dificuldade em memorizar esse monte de vitamina, ó, isso aqui dá uma ajudadazinha. Pessoal, foi isso, tá? Era o que eu tinha para falar para vocês sobre vitaminas. Aqui, como sempre, eu coloco a bibliografia, os principais autores que eu utilizo. Chamar a atenção aqui para o Biologia de Campbell, tá? Esse livro aqui é maravilhoso. Quem puder adquirir. Como eu falei lá no início, quem quiser o material e não for do curso Isolado BioRichard, é só me pedir, só mandar um e-mail aqui para mim, profbiorichard@gmail.com. Me segue aí nas redes sociais. Segue lá no Instagram, coloco muita dica no Instagram, no Facebook, ok? Espero que tenham gostado. Querem Mossoró e região, como sempre, né? Vem se preparar com a gente, faça parte do curso Isolado BioRichard, é só entrar em contato por e-mail, por telefone. Espero que essa aula tenha sido muito proveitosa. Bons estudos, um grande abraço e até mais!